Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo no nosso curso de Hebraico Bíblico. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso curso, tá bom? A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre um aspecto verbal chamado Vaiktol. É um aspecto verbal muito interessante que a gramática antiga usava chamado vav consecutivo, né? Mas aí a gramática moderna, os gramáticos modernos, associando com o discurso direto do texto bíblico, eles decidiram mudar a nomenclatura. Aliás, uma nomenclatura agora que é bem discutida na academia é a expressão verbal Vactol, que é um padrão, tá? Um padrão da estrutura verbal que acontece nas narrativas bíblicas. Então, geralmente, hoje as gramáticas trabalham, aí deve se trabalhar a narrativa veterotestamentária para que você possa seguir o padrão Vactol como padrão basilar para se ensinar hebraico. E nesse curso aqui não será diferente em relação a esse aspecto, tá bom? Então nós vamos trabalhar um pouco sobre o aspecto da forma verbal Vaiktol, ok? Então a primeira questão aí é a palavra que aparece que abre a abertura da nossa aula, a expressão aí que está aí em cima. Essa expressão, você tem duas palavras hebraicas, nós vamos nos concentrar na primeira palavra hebraica, que corresponde a essa palavra hebraica aqui, tá bom? Essa palavra hebraica aqui. A primeira informação que você precisa entender é sobre a pronúncia, né? O aluno precisa entender que a pronúncia que será utilizada aqui no nosso curso é uma pronúncia aproximada. Não é uma pronúncia exata, né? É uma pronúncia aproximada. Como seria essa pronúncia? O Page Kelly, na sua gramática introdutória ao hebraico bíblico, ele vai sugerir que é uma pronúncia safardita, né? Que é a pronúncia aproximada que geralmente os gramáticos e bíblicos ensinam, né, para os alunos, tá? O outro ponto que eu vou falar com vocês aqui é que o nosso curso ele evita ao máximo o uso de transliteração. O professor Humberto Gomes de Freitas, que foi meu professor de hebraico, ele tem o costume de dizer que quando você cria uma transliteração, você acaba criando um outro alfabeto para o aluno e às vezes acaba complicando a vida do aluno, né? Então, eventualmente, a gente poderá fazer uso de transliteração, o uso mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, quase nada, para que o aluno possa já se habituar com a língua hebraica, por assim dizer, né? Uma outra informação importante é que, para se pronunciar as palavras, deve-se também observar que o hebraico bíblico ele se escreve da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente, como nós ocidentais consideramos. E você diz, nossa, isso é loucura, os caras são loucos e tal. Mas imagina assim, você pegar um judeu e trazer para cá, para o nosso país, né? E dar ele para ele ler um livro nosso, um desses livros que nós temos, e ele vai pegar para ler o livro e vai dizer assim, esse povo é doido, lê tudo de trás para frente, né? Ou seja, é toda uma questão de cultura, um choque cultural que você tem logo de imediato, mas é uma coisa fascinante que você começa a aprender ao longo que você vai estudando a língua hebraica como um todo, ok? E a palavra que nós temos aqui em cima, essa primeira palavra, aqui ela está aqui embaixo, tá vendo? É a mesma palavra. E essa palavra é a palavra vaiomer. A transliteração aqui é essa, tá vendo? Vaiomer, vaiomer, né? O vav, o a, aqui embaixo, tá vendo? O iode com um ponto no meio, duplicado, utilizado duplicado, porque ele tem um dagueche aqui que duplica ele. O Rolen, que é esse pontinho aqui em cima do Aleph, tá vendo? Né? E você tem o Aleph e o Rolen lá em cima, tá vendo? O Aleph, né? O Rolen. O Men, aqui, ó. O Sigol, aqui, que é o E. E o Resh, que é o R. Vaiomer, ok? Agora, a questão da sílaba aberta e sílaba fechada. O Alain Perros tem uma discussão muito boa na sua gramática sobre isso, tá? Aqui no hebraico, uma sílaba é considerada aberta quando ela... No hebraico, uma sílaba é considerada aberta quando ela termina com uma vogal. E a sílaba fechada quando termina com uma consoante. Veja aqui o exemplo, né? Esse exemplo você vai ter aqui a seguinte estrutura, né?
Eu tenho a consoante inicial, que é um VAV. Abaixo dele eu tenho uma vogal de valor A. A próxima palavra é um Aleph, tá vendo? O Aleph, né? Um Aleph, ela não tem nenhum som, nenhum valor vocálico. Tem um Rolen VAV em cima dela, tá vendo? Que é uma vogal. Depois eu tenho a palavra o men, né? Com uma vogal de valor E. E o resh com uma consoante final. Então, essa palavra vaiomer, ela é uma palavra de sílaba fechada. Então, ela termina com a sílaba fechada. Então, essa palavra ela termina com a sílaba fechada, pois ela é findada com uma consoante, com um resh, tá? Então, o resh fecha a sílaba, consequentemente, essa sílaba ela é fechada. E aí você vai trabalhar assim, ó. Como é que eu sei que a sílaba é fechada e aberta? Você trabalha consoante, vogal, CV, né? CV indica que ela é aberta, e quando é fechada é consoante, vogal, consoante. Então tem um CV, CV, né? CVC, né? CVC. Aí eu tenho a consoante, no caso aí, fechada, né? A sílaba fechada. A sílaba tônica. Veja, a sílaba tônica também no hebraico geralmente ocorre no final das palavras. Mas a forma Victol, ela possui muitas exceções importantes a essa questão. Então, a gente precisa considerar isso. Identificando, nesse caso, essas questões ligadas ao Victol, né? A primeira letra é chamada de Vav, a palavra que nós estamos usando aqui como exemplo. A primeira é um Vav e o sinal colocado abaixo nós conhecemos como Patá, que é esse tracinho aí, né? Você tem um Vav e o Patá, que possui o valor de vogal A. Então aqui é o A e aqui é o Vav. Lembrando que a língua hebraica ela não tem vogal, né? Ela é consonantal. O sistema de pontuação foi criado para substituir o som das vogais. Segundo, o Victol, né? No hebraico existe uma forma verbal padrão para as narrativas bíblicas. É um padrão, tá? Um padrão que os gramáticos atuais deram o nome de Victol. Estudaremos um pouco desta forma neste momento. Por exemplo, o uso do Vav. As gramáticas, por exemplo, elas quando informam sobre o uso desta letra hebraica, o Vav, que pode significar e mais ou, não importando qual vogal acompanha o Vav. Ela pode significar esses três sentidos, elas podem ter esses três sentidos, né? Então, isso nos leva para as formas do Vav, né? A letra Vav ela pode ser encontrada em diversas formas de grafia no texto bíblico hebraico. A saber, Vav e o tracinho embaixo, que é chamado Vav Patá. Depois eu tenho o Vav Sheva, que é esses dois pontinhos aí, ou ainda o Vav pontuado, que a gente chama de Shurek, né? Então eu posso ter essa forma e essa forma. Agora, o Vav geralmente é traduzido, a gente aprende isso na aula de hebraico no seminário, que o Vav geralmente você traduza ou por I, né? Então, o conceito aditivo ou conectivo do Vav. Nota-se que o uso do Vav com o conceito de um conectivo e ou contrastivo mais, ou de forma separada, né? Nunca ocorre no texto hebraico. Ou seja, o e alguma coisa, e não há separação, é tudo junto, olhando para o texto hebraico, né? Sempre encontramos o seu uso no início de uma outra palavra. Então, o Vav, ele sempre é encontrado no uso no início de uma outra palavra. Ela não é separada. Está sempre ligada a alguma outra palavra. Então, o uso do Victol, né? Nesse momento, vamos considerar alguns aspectos importantes sobre o uso da forma verbal, que é conhecida como Victol, na própria gramática hebraica, né? A relação do Vav com o Victol. Para compreendermos a relação existente entre o Vav e a forma verbal Victol, nós precisamos separar o Vav da palavra hebraica que encabeça a nossa aula de hoje. Então, eu tenho a palavra Vaiomer, que é essa palavra aqui, Vaiomer, e eu vou separar esse Vav nessa relação pontuada aqui também, né? Então, eu vou ter assim, ó. Vav, Patá, aqui o Degesh. Esse ponto aqui não é para estar aqui, tá, gente? É porque eu acabei não colocando
Mas é como se não tivesse esse ponto é esse ponto aqui, é esse ponto aqui, tá? Você separou ela, você expandiu ela. Você vai ficar só com a palavra iomer, né? A palavra iomer, né? A palavra iomer. Muito bem. Então, o vav, ele funciona aqui junto com o dagesh como uma forma verbal conhecida como vaiktol. Então, toda vez que você vai ver essa forma verbal, você vai ver dessa maneira. Agora, o uso do vaiktol, né? Entendendo. Note que o vav, que aparece na palavra abaixo dele, possui sua vogal conhecida como patá. E o ponto que aparece dentro do iod é conhecido como dagesh. Então, na regra do dagesh, que é esse pontinho aqui que tem aqui nesse meio aqui, saiba que existem dois tipos de dagesh, a saber, o dagesh forte e o dagesh fraco, ou o dagesh forte e o dagesh leme. Havendo uma vogal cheia que precede uma consoante com dagesh, ele é chamado de dagesh forte. Então, se há uma vogal cheia que precede uma consoante que está com dagesh, então esse dagesh que está nessa consoante é chamado de dagesh forte, porque a vogal lá está precedendo. Representa o quê? Uma reduplicação da letra que está pontuando, né? Da consoante que recebe esse ponto. Uma vogal cheia é qualquer uma vogal que não tenha um sheva, não seja um sheva, que é esses dois pontos aqui. Ok? Então, no uso do Victor, você vai ter também o seguinte: há também o dagesh forte, fraco, também conhecido como dagesh lene. Esse tipo de dagesh não ocorre após uma vogal cheia. Então, se eu tenho uma vogal cheia e lá está um dagesh lá, então esse dagesh sempre é forte. Se eu tenho uma palavra que tem um dagesh lá, mas aqui não tem uma vogal cheia, pode ter uma semivogal, pode ter um sheva, esse dagesh é lene, tá bom? Então, porém, quando ele aparece, ele pode alterar a pronúncia de uma letra. Por exemplo, eu tenho aqui o bet, né, que é, com ser um ponto, ele é um V. Com um ponto, o som dele é B. Não há reduplicação da letra nesse caso aqui, tá? A letra não é reduplicada. Assim, nós temos o seguinte, novamente a palavra que nós iniciamos a nossa aula. Vaiomer, tá vendo? Vaiomer. Aqui, o vav, a vogal que é uma vogal cheia, que é o patar, é uma vogal cheia. Eu tenho o iod com um dagesh dentro, ok? Então, logo, esse dagesh aqui é um dagesh forte, porque o patar está aqui. O patar está precedendo a letra que recebe o dagesh, né? Muito bem. E aí, agora, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o iod com dagesh, né, é precedido de uma vogal cheia, e neste caso é o patar sobre o vav. Então, o dagesh, neste caso, no iod, é um dagesh forte, ok? Um dagesh forte. Agora vamos lá para a estrutura do Victol, né? A estrutura verbal. Quando nós observamos a cláusula, iniciada com o vav, seguida de um patar e dagesh forte, nós temos a construção padrão da forma verbal Victol. Então, para eu identificar um Victol, identificar a estrutura Victol no texto, eu vou olhar para esta estrutura aqui, olha, esse início aqui, isso aqui é importantíssimo para a gente identificar a forma verbal Victol na palavra, na frase, na sentença, ok? Então eu tenho aqui, eu vou ter sempre um vav, patá e um dagesh. É claro que aqui poderá mudar, como nós vimos, né? Mas a estrutura padrão é essa. Nós temos a estrutura padrão verbal é esta. Então, quando nós estudamos a gramática, nós podemos perceber que a forma verbal em apreço sumariza para nós a sua construção, pois o vav, patá, mais dagesh indica que a palavra é um verbo que chamamos de forma verbal vaiktol, ok? Segundo, o sujeito do verbo é o pronome prefixado, sendo indicado pela consoante após o vav.
E este é o caso iode, o qual significa ele. O iode aqui significa ele no texto. Agora observe o seguinte, vaiomer, assim nós temos vaiomer. Muito bem, assim nós temos o seguinte, como é que é a estrutura? Eu tenho lá a palavra vaiomer, aí vav, patar, mais iode, rolen, e aí recebe o ponto no meio aqui, no meio tem um ponto. Omer, né? Omer, vaiomer, né? O verbo emer, né? Então, tem aqui, essa estrutura aqui é a estrutura, forma verbal, vai-que-tol. Prefixado, esse prefixo aqui, ó, indica ele. E aqui eu tenho o verbo, que é o verbo dizer, ok? E então, ele disse, porque a forma verbal vai-que-tol, ela expressa um passado narrativo. A forma verbal vai-que-tol funciona como linha principal do discurso da narrativa histórica. O VAV mais patá mais da forte, que é o discurso narrativo histórico, né? Indica um evento numa série de outros eventos. A gente se vê na próxima aula, com a graça de Deus, e até lá.